Bom dia, hoje dia 27 de abril de 2020, fazer o segundo vídeo, o vídeo final relacionado à as chamadas escolas funcionalistas, né, ou chamada sociologia criminal, os modelos sociológicos ambientais. Nós, há mais de uma semana, trabalhamos, né, exatamente, 2 semanas atrás, mais ou menos, nós fizemos o primeiro vídeo. E nesse primeiro vídeo, né, colocamos exatamente, primeiro, como surgiu essas concepções, porque não é uma só, né, esse campo das chamadas escolas funcionalistas, o cenário do desenvolvimento de uma sociologia de corte positivista, uma sociologia do consenso, né, uma sociologia que vai se desenvolver de forma muito intensa nos Estados Unidos. A própria Escola de Chicago tem um papel importante no desenvolvimento dessa teoria, não necessariamente em relação ao crime. Ela não é, quer dizer, uma análise específica sobre o crime. Ela trabalha o espaço social, né, o que é a sociedade nas suas diferentes dimensões, e dentro daquela concepção que o positivismo traz para as ciências humanas e sociais, relacionado à ordem, desordem, normalidade, anormalidade, né, tentar entender dentro das sociedades industriais, burguesas, industriais contemporâneas, urbano-industriais, dentro dessas sociedades, os espaços, né, de ordem, os espaços de desordem, parte dessas teorias trazendo uma metodologia que vem do campo das ciências naturais e biológicas, né, médico-biológicas, em que entende que a sociedade é um organismo vivo, e sendo um organismo vivo, é composto de partes, de órgãos determinados, que se espera um bom funcionamento, né, um funcionamento adequado e integrado dentro desse corpo. Até na última conversa eu cheguei a fazer uma analogia com o corpo humano, ou um corpo vivo, né, um animal, enfim, mas o corpo humano, né, que é um organismo vivo e que ele é composto de diferentes órgãos, né, sistemas variados que fazem com que ele funcione. E o bom funcionamento dele exige que esses órgãos não só funcionem bem, mas eles sejam articulados entre eles. Então, o sistema digestivo, o sistema circulatório, braço, perna, órgãos variados, né? O coração, a visão, o cérebro, né? Alguns órgãos vitais, outros não vitais, né? Mas coloquei, né, exatamente que o não funcionamento adequado de um desses órgãos não vitais, por exemplo, embora em princípio não traga nenhum tipo de perigo para que o organismo como um todo continue vivendo, ele traz algum mal-estar, né? E dependendo do tipo de doença, podemos dizer assim, que esteja afetando esse órgão, né, ele pode contagiar outros órgãos. Ele pode se alastrar pelo organismo todo, aí sim colocando em risco o organismo, colocando em risco, né, a vida desse organismo vivo. Então, eles entendem a sociedade dessa forma, né? Dei alguns exemplos no último vídeo, é interessante voltar a ele, né, para poder ter uma ideia de como se deu essa análise. E, continuando, né, vale a pena realçar algumas coisas. Eu vou pegar de novo, né, o livro do Juarez Cirino dos Santos, As Raízes do Crime, né? É um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência, um livro antigo, que está esgotado, já está esgotado, da editora Brasiliense, um livro do começo dos anos 80. Né? E ele tem uma passagem, né, que ele diz o seguinte, né, o subtítulo aqui é O Crime como Patologia Social. O conceito de crime como patologia social pressupõe o conceito de sociedade como organismo passível de estados patológicos ou doentios. Vamos lembrar o seguinte, abrindo logo um primeiro parênteses aqui. Eu abro muitos parênteses normalmente quando eu estou, né, explanando alguma ideia, mas vale a pena. Todas essas teorias do campo da chamada sociologia criminal, das escolas funcionalistas,
né, dos chamados modelos sociológicos ambientais ou modelos biológicos, eles estão no campo, né, do que nós chamamos da criminologia tradicional, ou conservadora, ou a criminologia positivista, que tem dois grandes vertentes. Uma vertente que a gente viu lá atrás, né, que tem a ver com a escola positivista italiana, antropologia criminal, Lombroso, Garofalo, Ferri, né, no Brasil, Nina Rodrigues, enfim, que focava, né, principalmente na obra do Lombroso, mas também de outros desses autores, no homem criminoso, aquele que comete o crime, né? Então, quer dizer, e, portanto, o crime entendido como uma doença, uma patologia, uma situação estranha, anormal, mas localizada naquele ser humano, no homem que comete o crime. Então, o ser humano que nasce com determinadas características. Essas concepções que vêm, né, das chamadas escolas funcionalistas, sociologia criminal, elas trabalham também com a metodologia do positivismo. Então, elas estão no mesmo campo, inclusive se desenvolvem no mesmo contexto histórico, né, paralelamente ao que está ocorrendo com a análise do Lombroso, né? E não somente isso, como elas não são contraditórias necessariamente, né? Só que a análise das chamadas escolas funcionalistas, como se dá no espaço da cidade, e a cidade é a sociedade urbana e industrial, essa é a sociedade que está tentando se entender, nas suas relações de trabalho, suas relações econômicas, políticas, sociais, nas suas, relações produtivas, né? Nos comportamentos que são adequados a essas relações econômicas produtivas de um capitalismo urbano e industrial, mas também aqueles comportamentos e situações que seriam um risco à ordem dessa sociedade urbana e industrial. Então, a metodologia ela vem da mesma matriz positivista, né? Então, a gente coloca no mesmo campo da chamada criminologia positivista, ou criminologia tradicional, ou criminologia conservadora, tanto a antropologia criminal, a escola positivista italiana, quanto esse campo da chamada sociologia criminal, né, dos modelos sociológicos ambientais, portanto, do funcionalismo. Então, isso daqui é importante porque, enquanto, por exemplo, Lombroso vai falar numa patologia individual, o criminoso é um ser patológico individual, é um doente individualmente falando, né, aqui estão falando que existem partes da sociedade, órgãos da sociedade, né, que é um organismo vivo, biológico, e esses órgãos eles estão numa situação patológica, estão numa situação de anormalidade, de desordem, né, portanto, uma situação de doença, né, e o desvio seria a expressão mais importante disso daí, o desvio, a transgressão. Então, voltando, né, o conceito de crime como patologia social pressupõe o conceito de sociedade como organismo passivo de estados patológicos ou doentios, representados, nesse caso específico aqui sobre o crime, mas ampliando pelos desvios variados. Como nós falamos da última vez, né, todo crime que está previsto em lei, está previsto nos códigos penais, na legislação penal, né, é um desvio, é uma transgressão, né? Todo crime, portanto, é um desvio, mas nem todo desvio se configura em crime. Dei alguns exemplos aqui, né? Enfim, sei lá, prostituição. Eu falei disso, vou voltar a falar muito rapidamente, né? Ela, no Brasil e em algumas sociedades, não é crime, né? Não é crime, desde que seja, né, de pessoa adulta, desde que não exista ninguém explorando, né, esse comportamento, mas quem quer dizer, se coloca nessa situação, quem tem essa conduta, não está cometendo um crime. Mas, né, as sociedades e a nossa sociedade talvez veja tal comportamento como um comportamento negativo, e, portanto, né, é uma transgressão moral, não necessariamente uma transgressão jurídica, portanto, um crime, né, ou um desvio que tem um caráter jurídico penal, mas uma transgressão, um desvio de ordem moral e, portanto, né, recebendo algum tipo de tratamento, algum tipo de resposta social, resposta, né, por parte da sociedade.
A definição da situação patológica, por sua vez, pressupõe estados de normalidade, e aqui o Juarez Cidino coloca normalidade entre aspas, do organismo social, e esses são os conceitos centrais do enfoque. O normal como estado natural da sociedade, né, é definido e identificado com o status quo. Então, o que é normal dentro daquela sociedade? A ordem social, o que é considerado naturalmente, né, normal dentro dessa ordem social, é o status quo, né? Aquilo que é estabelecido dentro da sociedade, aquilo que aparece como uma referência para a sociedade como um todo, né? O que não necessariamente significa que possa existir somente uma forma de organizar a sociedade, mas eles partem de uma referência que tem a ver com a filosofia positivista, de uma concepção única, né, rígida, da própria realidade. Então, identificado com o status quo e o patológico como uma alteração desse estado natural. Então, o normal, o estado natural das coisas, o estado natural da sociedade, é, portanto, essa normalidade, essa ordem social, esse status quo, e o que é patológico socialmente seria uma alteração desse estado natural, dessa normalidade, dessa ordem, né, natural das coisas. Então, esse estado de alteração, portanto, uma patologia social, né, perturbando o status quo. A analogia orgânica da sociedade, nós falamos isso já, a analogia orgânica, a sociedade entendida como um organismo biológico, incorpora as noções biológicas de órgãos e funções, em que os órgãos, mecanismos equipados e desenvolvidos para e pelo exercício de certas funções, articulados no organismo por funções, relação do órgão como parte com o organismo, com o todo, com o sistema, né? Então, nós já também falamos isso. Então, o que é o organismo vivo? Né? O corpo humano. Né? Quer dizer, e ele vive porque os seus diferentes órgãos, os seus diferentes sistemas, eles se articulam. E eles fazem com que esse corpo ele funcione bem. O mau funcionamento de algum desses órgãos pode trazer um certo mal-estar, vamos chamar assim, né? A pessoa está doente, está gripada, está com algum problema, e ter como consequência o funcionamento inadequado, um mau funcionamento desse organismo, podendo levar, inclusive, à falência, né, de funcionamento, portanto, né, quer dizer, deixar de funcionar, que seria a morte, no caso, dependendo de uma série de fatores, se atinge um órgão que é considerado vital nesse organismo vivo, cérebro, coração, algum órgão vital, né, ou fazendo com que exista um contágio de órgãos que estão doentes no organismo vivo para órgãos saudáveis. Vamos voltar ao exemplo da prostituição, né? Eu cheguei a comentar com vocês, se não me engano, no último vídeo, que no final do século XIX e primeira parte do século XX, na primeira metade, um pouco mais até do século XX, normalmente nas cidades existiam áreas de prostituição, né? Eu cheguei a falar, já lembrei aqui, né? As zonas, né, de prostituição, até falei, zona, que é uma palavra que significa na língua portuguesa, área, território, passou a ser também associado com, né, desordem, bagunça, né, e também com área de prostituição. Então, se definia na sociedade algumas áreas onde aquela atividade considerada um desvio, né, não necessariamente crime, mas que poderia, né, também se associar muitas vezes a condutas criminosas, embora a ação em si da prostituição não fosse crime, né, mas era concentrado, isolado da sociedade. É como se, né, uma medida terapêutica tentasse isolar um vírus, né, podemos dizer assim, ou uma célula infectada, ou uma parte infectada do organismo vivo para preservar o resto do organismo. Então ele era isolado, ele era colocado à parte, né? Isso daí pode servir para diferentes outras expressões, né? Quer dizer, eu falei da prostituição, mas pode ser, né, a favela. Um outro parênteses importante, lembrando, inclusive, quando nós começamos a falar do século XIX, alguns vídeos atrás, e também na conversa passada. Toda essa concepção
ela parte do princípio de que favela, prostituição, pobreza, né, guetos, esses problemas sociais são resíduos, resquícios do passado que não tem nada a ver com a sociedade. Portanto, seria uma anormalidade, uma situação estranha a essas sociedades daqui. A sociedade urbana, industrial, capitalista, essa ordem burguesa. Então, nesse sentido, deveria não só ser combatido, né, mas também até eliminado, muitas vezes, ou isolado para que não, nesse caso aqui da sociologia criminal, dos modelos sociológicos ambientais, para que não possa atingir, não possa se espalhar para outras áreas. Tem um conto, não sei se é um romance, é um conto, né? Se não me engano é Roberto Drummond, um autor mineiro, que até virou série na televisão, né, da Globo, há muitos anos atrás, chamado... ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome aqui, quer dizer, mas eu vou lembrar daqui a pouco, né? Que é um conto que conta, quer dizer, é passado em Belo Horizonte, 1950, e ele conta a história de uma moça de uma família muito rica, tradicional mineira, né? Quer dizer, uma família de posses, uma família considerada dentro da sociedade, uma moça jovem, 18 anos, 19 anos, 20 anos, estava noiva, e no dia do casamento, com roupa de noiva, ela vai embora, larga a casa antes de ir para o altar e vai para a região de Belo Horizonte, 1950, 51, 52, na região, me lembrei o nome aqui do romance que virou série da Globo, Hilda Furacão, né? E essa moça, ela vai para a área central de Belo Horizonte com roupa de noiva e vai para uma casa, um local, né, de prostituição, considerado o maior de Belo Horizonte, o mais importante, numa região de prostituição, onde estava localizado as casas de prostituição, né? E ali fica. Bom, aí tem todo o desenvolvimento, né, do romance, né, e também da série da Globo em relação a isso daí. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque exatamente essa moça que vem das classes altas, que vem das famílias mais tradicionais, de posses, e lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, naquele momento, ela foi de encontro, né, a esse comportamento, a essa área considerada de desordem, uma área, né, anormal, né, portanto, de uma patologia social, de uma doença social, de uma anormalidade, né, que altera o estado natural das coisas e que deve ser exatamente isolado. Por isso está naquela área central da sociedade, não está misturado dentro com outros setores da sociedade, né? Então, o que acontece? Essa lógica biológica que está presente, né, nessa concepção, ao isolar esses problemas sociais como fossem problemas, né, de uma doença social, ele está exatamente fazendo, quer dizer, como se fosse uma terapia, uma aplicação médica de evitar o contágio das áreas saudáveis da sociedade. Por exemplo, essa moça, que vem das famílias, né, mais tradicionais, e das boas famílias, né, da boa sociedade, da sociedade chamada saudável, ela teria sido contagiada, no caso individualmente, porque ela foi para lá, mas se todas as moças, né, ou rapazes das boas famílias começarem a se drogar, né, a se prostituir, a ter esse tipo de comportamento, portanto, seria um contágio disso daí. Eu vou dar um outro exemplo ligado à cultura, né? No começo do século XX, no Brasil, e de forma semelhante aconteceu em outras sociedades também na América Latina, no Brasil o samba ele era reprimido, né? O candomblé, o samba, enfim, as diferentes manifestações religiosas, artístico-culturais, né, que vêm de uma cultura negra, né? O samba ele era criminalizado, né? O carnaval, chamado entrudo, de tradição portuguesa, que as classes altas faziam com cursos, cortejos, não era criminalizado. Mas o que seria, né, os precursores dos blocos carnavalescos de samba
né, eles eram reprimidos. A polícia prendia, embora não tivesse nenhuma letra escrita na lei, no Código Penal ou em alguma lei penal, dizendo que aquele comportamento fosse crime. Reunir pessoas, na maior parte negras, e sair batucando pela rua. A polícia ia lá, prendia todo mundo, batia, era uma certa confusão, né? Roda de samba, pagode, né? Pessoal ia em cana, né? No começo do século XX, no Brasil. Jorge Amado e outros romancistas, né? Mostram muito esse tipo de situação ocorrendo. Então, por que eu estou colocando isso? Né? Se por acaso, né, alguma moça jovem ou um rapaz da zona sul do Rio de Janeiro, das classes altas, médias e altas, né, passassem a frequentar áreas de samba, seria como culturalmente começar a existir uma situação de anomia, de contágio dessas áreas consideradas anormais, doentias, para as áreas normais, né? Tem uma passagem que eu vou ver se eu acho aqui, rapidamente, aí não no livro do Juarez Cirino, mas no meu livrinho aqui, O que é Crime, em que eu falo, bom, talvez eu não ache agora, mas que eu falo, né, de uma situação eu já era vivo, eu era garoto, né, dos anos 60, 1966, 67, 68, e eu lembro disso, que a escola de samba Mangueira, né, do Rio de Janeiro, que muita gente gosta, eu gosto muito, enfim, né, tinha uma sambista que vinha da zona sul do Rio de Janeiro para o carnaval, que era uma moça loura chamada Gigi da Mangueira, ficou famosa. Hoje não teria problema nenhum, uma quantidade de pessoas da zona sul, brancos, louros, olhos azuis, ruivos, ruivas, né, junto com a população negra, né, população mestiça, a população, né, quer dizer, que é a maior parte da população brasileira, inclusive, da origem, né, de onde está as escolas de samba. Mas aquilo ali era uma coisa nova, não existia. Né? Eu tinha 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Quer dizer, a Gigi da Mangueira, durante muito tempo, toda vez que tinha o carnaval e passava na televisão, ainda no determinado momento, ainda em preto e branco, aí falava, aí vem a Gigi da Mangueira, como se fosse uma coisa fora do normal. Ela não era artista, ela não era, enfim, famosa por alguma coisa, ela ficou famosa por ser uma moça, né, jovem da zona sul do Rio de Janeiro, branca, né, não que não tivesse brancos na favela, mas branca e loura, assim, com quer dizer, características europeias, não latinas, podemos colocar assim, né, e que chamava a atenção. Né. Para essa concepção, isso individualmente não teria muito problema. Pode ser uma maluquice só da tal Gigi da Mangueira. Talvez o Lombroso falasse, olha, ela tem um parafuso solto, né? Então, por isso ela tem esse comportamento estranho de se meter nessas coisas esquisitas, né, chamado samba, escola de samba, com esse pessoal selvagem, bárbaro. Né? No entanto, quer dizer, quando isso ele ganha dimensão maior e vai ocupando outras áreas da sociedade, né, seria a ideia do contágio. Toda a extrema-direita e parte da direita europeia, não só europeia, no mundo inteiro, contemporânea, olha, né, para, por exemplo, né, numa concepção um olhar mais moralista em relação aos comportamentos contemporâneos, né, as pessoas se tatuarem, as pessoas, né, de todas as classes sociais participarem de espaços culturais que vêm das classes subalternas, das classes populares, como, né, ou, no caso da Europa, passar a aderir, né, a valores e condutas que vêm principalmente do Islão, né, que vêm do islamismo, ou que vêm de uma cultura não europeia. Isso daí seria uma expressão, né, de anomia e, portanto, de contágio social, né, de áreas consideradas perigosas, doentes, disfuncionais, que não está funcionando bem, sobre áreas consideradas funcionais, consideradas adequadas e consideradas normais.
Então, essa ideia, ela está presente aí. Eu dei o exemplo da Ilha Furacão, do, né, romance do Roberto Drummond e série da Globo, né? E a gente vai perceber, em relação ao comportamento prostituição contemporâneo, que ainda existe esse comportamento mais tradicional que vem dos séculos anteriores, né? Localizado dentro de determinado território, até cercado, muitas vezes, né? A chamada zona do mangue, né? Que é ali hoje, onde no Rio de Janeiro está, enfim, a sede da Prefeitura do Rio, né, que é um prédio enorme. Ali era um casario, né, que era onde tinha a região, quer dizer, do chamado Baixo Meretrício, a zona, né, do mangue, o pessoal inclusive chamava assim, e que aquelas ruas todas daquele casario, onde existia a concentração de prostitutas, inclusive era cercado por, né, tapumes, tinha entradas laterais nas ruas, com controle, às vezes sanitário, um controle de saúde, um controle policial em relação àquela população. Hoje, né, parte daquele casario ele foi demolido. Hoje, já sei lá, tem mais de uma década, tem umas 20, 30 anos, foi construído uns prédios enormes, ali onde perto da região do Estácio, né, tem até o metrô ali, né, do Estácio. E é ali exatamente, até o apelido, né, o lado espirituoso do carioca, que se deu a esses prédios enormes onde está a prefeitura, é Piranhão, né? Quer dizer, porque ali era a zona do Meretrício. Hoje, esse tipo de atividade, ele também, além de muitas vezes estar localizado, como era no passado, ele está mais disseminado na sociedade. Tem a ver com o contexto da sociedade contemporânea, né, da flexibilização que se dá a partir dos anos 70, 80, principalmente dos anos 80, né? Do final do século XX, com os processos de globalização do capitalismo, quer dizer, chamada ultraliberalização do capitalismo, né, do capitalismo neoliberal. A gente vai ter oportunidade, quando falar na criminologia crítica, né, umas análises mais contemporâneas sobre essa realidade, né, de tentar entender isso daí. Bom, então voltando aqui, né, ao Juarez Cirino dos Santos, onde nós estávamos, né? Na sociedade, o crime tanto pode ocorrer de desajuste do órgão, né? O órgão não está funcionando muito bem, o indivíduo, por incapacidades ou defeitos naturais ou congênitos, já nasce com algumas características assim, uma pessoa, por exemplo, ou por deficiência funcional entre os órgãos, especialmente em épocas de transformação geral, né, do organismo social, com a subversão ou deterioração dos processos normais de socialização. Constitui violação das expectativas morais fundadas no status quo, resultante de defeitos genéticos individuais, e aí tem muito mais a ver com a análise cuja origem vem da antropologia criminal lombrosiana, né, ou orgânicos sociais, que tem a ver com, portanto, essa concepção sociológico-ambiental. Vocês vejam que eu estou exatamente mostrando aqui, no caso do Juarez Cirino, que não tem contradição entre as análises, elas são diferentes, partem da mesma origem metodológica, positivista, né? Mas elas têm focos diferentes, têm, enfim, um enquadramento diferente para tentar entender, né, a primeira delas, que nós já vimos antes, o indivíduo que comete crime, ou que é transgressor, e aqui as áreas de desvio da sociedade, as áreas anormais da sociedade. A favela, nós falamos isso, né? Quer dizer, para essas concepções, a favela, não um indivíduo determinado, o Antônio Manuel da Silva, que mora na favela, né, no Complexo do Alemão, ou na Rocinha. Não, a favela como um todo, independente de quem está lá dentro, né? Ela é em si um órgão que não está funcionando bem e, portanto, ela tem que ser isolada da sociedade. Ela tem que estar à parte para que ela não vá se expandir. No caso, expandir territorialmente, na expansão da favela, ou expandir culturalmente a cultura daquela favela, né, ou das favelas, ou das áreas, né, no caso brasileiro de favelas,
né, e se expandindo pelas áreas saudáveis da sociedade. Eu falei do samba, pode ser o funk hoje, né? Pode ser a garotada, parte de vocês, das classes médias e altas, né, indo frequentar um determinado local, às vezes da própria favela, um baile funk, ou até mesmo em áreas, né, das áreas saudáveis da sociedade, uma casa de show, uma boate, né, noturna nos melhores bairros, enfim, um funk ou alguma coisa do gênero, né? Isso daí seria entendido por eles, por essa concepção, como um contágio, uma concepção que vai contagiando outras áreas que deve ser contido. É óbvio que daí eu estou colocando no campo puro da teoria, né, da teoria pura, né? Quer dizer, na prática, isso daí às vezes é muito difícil. E a própria teoria, né, no campo dos funcionalismos, ela vai se adaptando a isso daí. Então a gente vai percebendo, mas quer dizer, a base, né, teórica para o entendimento disso é exatamente esse. Aí vamos perguntar, por que as blitz policiais, as batidas policiais, né, no Brasil, Estados Unidos, pelo mundo afora, né, mesmo nos países chamados, entre aspas, na minha opinião, desenvolvidos, se dão principalmente ou, né, prioritariamente ou somente nas áreas periféricas, pobres, de favela, de áreas, enfim, mais consideradas estranhas e anormais para o modelo de sociedade, né? O que é entendido como modelo de sociedade são os bairros classe média alta, classe alta, né? Quer dizer, então, é ali que se dá, é como se o crime estivesse ali, as transgressões estão ali, porque a própria condição, né, de vida dessas áreas já é considerada anormal. A favela em si ela é considerada anormal, portanto disfuncional, portanto, né, funcionando mal, e disfuncional nesse sentido, um órgão que não funciona bem, né, e que tem uma cultura disfuncional. Não é a cultura, boa cultura, podemos dizer assim, da sociedade. Não é a minha opinião, veja bem, né? É como eles, é a concepção que eles trabalham. Então, a justificativa, não minha, né, mas que vem dessa teoria, é que uma blitz policial, seja em Nova York, seja no Rio de Janeiro, seja em Buenos Aires, seja em São Paulo, seja na Cidade do México, né, seja, sei lá, em Paris, se dê, né, num bairro negro de Nova York, num gueto negro de Chicago, né, numa vila, né, de Buenos Aires, numa vila, né, uma barriada, uma favela periférica da Cidade do México, né, num banlieue de Paris, onde mora população negra, população, né, de imigrantes, muitos imigrantes ilegais, outros são imigrantes legais, estão legalizados, mas, né, o olhar da ordem previamente já mira, já olha essas pessoas como um todo, como se forem estrangeiros, imigrantes ilegais, mesmo que o cara esteja lá, né, morando há 30 anos com toda a documentação. Então, quer dizer, essa lógica, ela acompanha uma concepção que a gente vai ver depois na chamada criminologia crítica, na nova criminologia, né, dos processos seletivos penais. Portanto, o sistema penal tendo uma natureza seletiva, sendo, portanto, né, seletivo na sua clientela, naquelas pessoas que são atingidas diretamente pelo sistema penal. Então, vamos lá, né? Nesse esquema, a ênfase no crime como patologia individual tem a ver com a concepção da antropologia criminal, ou como patologia social, tem a ver com, né, os modelos sociológicos ambientais funcionalistas, fundamenta perspectivas teóricas, né, que, né, num primeiro momento, né, tem um papel conservador e que, primariamente, quer dizer, faz com que essa patologia, o comportamento individual, atinja a organização social. Bom, deixa eu ver se aqui no Juarez Siriano teria mais alguma coisa interessante que a gente poderia colocar. A teoria da desorganização social, né?
Se a sociedade é patológica, então o organismo social está desorganizado. E nada mais simples do que atribuir ao crime, né, a desorganização social. Então, quer dizer, a desorganização social seria exatamente essa extensão, essa expansão do crime. A gente escuta isso muito, né? A sociedade está doente. Doente é patologia, é a noção que vem daqui, é a normalidade. Está doente porque aumentou o tráfico de drogas, porque aumentou a criminalidade, porque, né, enfim, ninguém consegue sair nas ruas. Então, essa concepção ela vem daqui, né? Então, isso é trabalhado. Aqui a gente vai ter pitadas importantes, muito, né, intensas, do darwinismo social, né, das teorias da anomia, né, que vem do Darwin, vem do Durkheim, mas que principalmente na sociologia americana vai ter um aporte importante de dois autores, diversos autores, mas um deles, Tal Parsons, mas principalmente o Merton, né, Robert Merton, que vai colocar exatamente, quer dizer, a noção de anomia como, enfim, uma disputa de valores. Que valores vão prevalecer? Vou voltar ao exemplo lá da Hilda Furacão, né? Os valores que ela foi formada no dia a dia, desde criancinha, foram os valores da tradicional família mineira, né? Talvez muitos de vocês sejam de Minas Gerais. Uma família rica, uma família, né, de nome, sobrenome, né? E que tem os seus valores, não é a família em si, mas a lógica social desse grupo social, e que é passado para a sociedade como um todo, é a referência da sociedade, para toda a sociedade. Todos devem, né, acompanhar aqueles valores religiosos, morais, de família, e assim por diante. Só que ela rompeu com isso, né, quando ela vai para uma área de prostituição e fica lá, e vai ficar lá um tempão, né? Quer dizer, e chamada baixa prostituição. Então, quer dizer, então ela ao romper com isso, portanto, essa ideia aí de contágio, ela estaria aderindo a valores que não são os valores saudáveis, entre aspas, da sociedade. Quando eu coloco entre aspas, não só porque eu também considero isso, mas porque é como eles trabalham, né? Quer dizer, a concepção, né, de que existe uma sociedade que é a referência, essa é a sociedade, do ponto de vista das formas econômicas, dá o exemplo dos ambulantes. A sociedade capitalista, né? Quer dizer, então você vai fazer comércio, vai acumular capital, vai reproduzir esse capital através das atividades consideradas formais da sociedade. Atividades financeiras, banco, bolsa de valores, né, indústria, comércio formal, né? Se você é ambulante, você faz a mesma coisa. Inclusive os capitalistas originais lá do século XII, século XIII, era exatamente como um ambulante hoje. Pegava uma coisa, fazia em casa, era artesão, pegava uma coisa aqui, vendia colar, né? Era exatamente isso. A origem do capitalismo surge daí. Mas hoje, o ambulante, né, ele é considerado anormal. Anormal pela lógica deles, né? No sentido de que eles, embora tenham uma atividade capitalista, né, não é o capitalismo central, é um capitalismo periférico, né, que para esta lógica daqui poderia, a gente vai ver depois que ele é muito funcional, né? Ele não é disfuncional, mas ele é vendido para a sociedade como uma atividade disfuncional. Então vamos botar todos, da mesma forma que as prostitutas localizadas territorialmente na zona, né, vamos colocar territorialmente os ambulantes, né, localizados territorialmente no Camilódromo. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, nós temos, né, chamada, né, todo o chamado policiamento da ordem pública, enfim. Por que eu estou fazendo aqui uma análise em relação a isso? Eu estou questionando, né, antecipadamente, daí poderia ver nos vídeos posteriores, o conceito de ordem. Porque o positivismo como um todo trabalha com a lógica de que existe uma única ordem. No caso, a ordem da sociedade urbana, industrial, capitalista, burguesa. E essa ordem com características, né, nas políticas, portanto, nas formas políticas, características culturais, características econômicas, na forma de viver, no tipo de relação, na família, uma série de coisas. Daí é a ordem. Tudo que vai contra isso é um desvio, portanto, é uma desordem.
Tá? A gente vai ver que o pensamento crítico ele vai trabalhar que existem ordens variadas, não existe uma ordem só. Né? Isso que é entendido muitas vezes como uma desordem para essa concepção da ordem, ela não é uma desordem, é uma outra ordem, né? Que é uma desordem para essa concepção. Eu, especificamente, né, tem nada a ver com a matéria aqui, mas eu João Ricardo, né, acho que este modelo que a gente vive, que é considerado a ordem, é uma desordem. Só ver o que a gente está vivendo hoje no coronavírus. Né? Quer dizer, que há uma certa bater de cabeças para tentar, né, dar respostas à crise e à pandemia. Mas antes mesmo. Mas, de qualquer maneira, né, a gente tem essa concepção. Vou avançar mais um pouquinho, já preparando aqui, né, o fecho da nossa conversa. Aí eu vou para o meu livrinho aqui, O que é Crime? A criminalidade entendida como doença social, como patologia social, requer medidas terapêuticas para salvar o corpo social, ou pelo menos para protegê-la, né, proteger a sociedade das ameaças, afastando o perigo de desestabilização da ordem. Isso é importante. Então, a criminalidade, entendida como doença social, patologia social, requer medidas terapêuticas para que o corpo seja salvo, né? Ou protegido, para que ele possa, né, não ser desestabilizado. Tais medidas justificam práticas de repressão, de controle, vigilância e de contenção dos segmentos considerados degenerados, portanto, né, funcionando mal, do corpo social. Esses focos de contágio, e eu coloquei aqui entre aspas, esses focos de contágio devem ser identificados e isolados, a fim de evitar que o mal se alastre para as partes saudáveis do corpo social. Pequeno parênteses de novo, né? Eu falei da prostituição, falei do ambulante, podia falar de um monte de outras coisas, grupos homossexuais, gays, né? Áreas, né? Bairros, determinadas regiões, enfim. Num sentido bem mais amplo do que esse, mas no fundo tem por trás essa concepção aqui, né? O nazismo ele implementou isso em relação a um monte de grupos da sociedade, que era o mal, era considerado o mal da sociedade. Né? Sociedade não só urbana, industrial, burguesa, capitalista, mas também, né, germânica, ariana e pura. Né? E essa sociedade daí, quer dizer, quem não se adequasse a isso, ou porque, né, tem concepções políticas e ideológicas diferentes, socialistas, social-democratas, comunistas, né, ou porque são de grupos sociais também diferentes, ciganos, né, ou religiões ou nações diferentes, judeus e outros, né, eslavos, eles deveriam ser isolados, né, controlados, vigiados ou até eliminados. É como se fosse, esse pessoal é o mal, é o contágio, é a doença. Né? E nós temos que concentrá-los num local para que eles não possam, inclusive com a cultura deles, né, contagiar as partes boas da sociedade. No caso lá, a sociedade alemã nazista. Né? Então, quer dizer, inclusive levando a extirpar este mal, se for o caso. A matança nos campos de extermínio, né? 6 milhões de judeus, mais uma quantidade grande de ciganos, né? Os deficientes físicos, deficientes mentais, né? Além de comunistas, socialistas, enfim, social-democratas, quer dizer, que também foram eliminados. Né? Então, quer dizer, essa lógica daí, ela é a expressão talvez mais extremada desse modelo daqui. Esses focos de contágio devem ser identificados e isolados a fim de evitar que o mal se alastre para as partes saudáveis do corpo social. Já falei boa parte desses exemplos. A favela, os bairros populares, as periferias, os guetos, as áreas de comércio ambulante, os camelôs, as áreas de prostituição, tráfico de drogas, as áreas de gays, né, de outras desordens, serão alvos de controle, vigilância e contenção. São, segundo os criminólogos dessa corrente sociológica ambiental, a expressão da doença social, do desvio, do perigo e do crime. Trata-se de partes degeneradas ou ameaçadoras do corpo social. Devem, portanto, ser extirpadas ou, pelo menos, neutralizadas para evitar a expansão do contágio.
Todo discurso divulgado em termos de senso comum, pelos meios de comunicação de massas, passa a identificar o crime, o desvio, a favela, o gueto, periferia, seja lá o que for, como um câncer da sociedade, tendo como fundamento doutrinário a identificação da sociedade como organismo, como corpo social composto de órgãos funcionais. É a visão medicalizada do espaço social, que, inclusive, utiliza uma série de termos de origem médica, como doença, patologia, profilaxia social, focos perigosos, contaminação social, diagnóstico, segregação, tratamento. Né? Como tratar o crime. Né? É um termo médico. A procura das causas do crime na patologia individual, a visão positivista tradicional da escola positivista italiana, ou a patologia social, visão do positivismo sociológico, que nós estamos vendo agora, apresenta o inconveniente de se prender a uma analogia biológica, uma vez que trabalha com conceitos de normalidade e doença, de saúde e patologia, no quadro da sociedade. Exclui o enfoque histórico-estrutural das contradições internas da formação social. O crime e o desvio passam a ser apenas uma patologia social, um estado doentio, desagregador, decorrente da disfuncionalidade de alguns órgãos do corpo social, e não o produto das próprias contradições da organização social. Isso aqui é importante, no sentido de, né, que eles entendem que, como eu falei, o crime, essa desordem toda, elas, como eu falei antes, são resíduos do passado, resquícios do passado, e não resultado dessa própria sociedade. Essa sociedade é que produz isso, né? Isso faz parte da sociedade. A sociedade, a característica dela não é o bairro rico do Leblon, não é o shopping center, né, luxuoso, né, também. Né, também. Mas, quer dizer, embora esses daí apareçam como referência para o conjunto da sociedade, como um tipo determinado de economia, um tipo de relacionamento familiar, um tipo de relacionamento humano, um tipo de prática social e cultural, né, outras práticas sociais e culturais que são contrárias e divergentes em relação a essa, né, elas fazem parte também dessa sociedade. Não é porque fazem parte que estão aí, fazem parte, não é porque elas são resquícios do passado, elas são produzidas por esse modelo. Né? Esse modelo produz as duas coisas. Né? Quer dizer, e essas desordens sociais, elas são produzidas, na minha opinião, já é uma concepção crítica, né? Quer dizer, porque a sociedade como um todo ela se organiza já através de uma ordem, né, que se estrutura dessa forma, na minha opinião, né, numa desordem social. Mas eles estão trabalhando, né, quer dizer, em que essas concepções disfuncionais seriam a expressão da desordem. São fenômenos entendidos como resultado de uma degeneração das partes sociedades que se organizam em subculturas desviantes, são subculturas desviantes, como comportamentos sociais diferentes do esperado pelo padrão cultural dominante. A gente já ouviu falar em cultura e subcultura. A cultura é a dominante, né? As formas como a cultura em todos os seus aspectos, a forma como a sociedade organiza, a maneira como ela se comporta, né? As subculturas estariam presentes no samba antigamente. Hoje não, o samba já foi incorporado, né? Mas talvez no funk, ou parte dele, embora ele esteja sendo incorporado também, né? Talvez, né, em práticas determinadas, talvez até mesmo, né, em formas de prostituição que são consideradas, talvez moralmente, né, de forma ambígua na sociedade, mas que passam a ser, né, mais toleradas socialmente, até porque cumprem papéis sociais, culturais e econômicos importantes no processo de acumulação, né, dentro da sociedade. Mas, quer dizer, os modelos sociológicos ambientais partem da concepção, né, de que são comportamentos de subculturas, né, a chamada subcultura do crime. O submundo é um mundo, né, diferente. Né, ao contrário do pensamento que a gente vai falar, não, é o mesmo mundo. Né, o Complexo do Alemão e o Leblon, né, o Jardim em Pernambuco, faz parte do mesmo mundo. Né, o submundo está lá e o outro é o mundo, é o real. Não. O jogo, a prostituição, a homossexualidade, o crime,
as contravenções, o uso de drogas, o desemprego, a doença mental seriam expressões desse estado perigoso para o corpo social, identificadas com as classes subalternas, dominadas e expropriadas pelo capital. A explicação do crime, com base na ideia de desorganização social, se traduziu na teoria da anomia, nós falamos aqui, como um estado social de ausência de normas, aí seria a concepção que veio com Durkheim, ou como conflito de normas distintas dentro de uma mesma sociedade, normas morais, normas sociais, né? Que tem a ver com a concepção que veio com Robert Merton, esse autor norte-americano, Robert Merton. Por um lado, existem as normas dominantes, as normas oficiais, da ordem social, e por outro, as normas informais das subculturas desviantes, que passam a determinar padrões violentos para diversos segmentos da sociedade. A culpa pela desorganização social é identificada não na forma da organização desse modelo de sociedade, mas sim na responsabilidade dos próprios segmentos ameaçadores da ordem existente. Nós já tínhamos comentado isso, né? Esse enfoque, embora bem mais sofisticado do que a simples explicação do crime pela anormalidade individual do delinquente, trabalha com a aparência da realidade, não aprofundando o estudo sobre a estrutura da sociedade, das relações econômicas, políticas, sociais e ideológicas existentes. Abstrai, portanto, qualquer referência às contradições de classe dentro de uma sociedade determinada. É um enfoque que trabalha com a suposição de que a normalidade consiste na ordem estabelecida, não admitindo uma ordem social alternativa. O normal seria tudo o que não se enquadra nessa ordem existente. Assim, os comportamentos críticos, as condutas resistentes, né, as condutas, né, que resistem, quer dizer, por algum motivo, que tem um olhar diferente, né, as propostas de mudança da realidade, um novo modelo de desenvolvimento social e de organização da sociedade são consideradas expressões de anormalidade, uma ameaça por fugir ao padrão cultural considerado normal por esse modelo. Nós temos já 52 minutos, né? Eu encerro por aqui, fecho essa parte dos chamados modelos sociológicos ambientais, né? Portanto, das escolas funcionalistas, da sociologia criminal, e mais adiante continuarei gravando outras aulas, já entrando no campo da chamada nova criminologia. Obrigado, bom dia para todas e todos.